falta. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um monte, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. O contexto aqui, queridos, o que era? Nimrod, ele falou assim: não, nós não vamos morrer afogados mais uma vez. Já veio o dilúvio uma vez, já matou todo mundo, então nós vamos fazer uma torre bem alta. E se o Deus lá mandar chuva, nós subimos todos na torre do dia. Então nós vamos ficar ali. E a ordem de Deus era o quê? Multipliquem e encham a terra. Não era para estarem juntos, se juntando, se agrupando. Era para eles se espalharem e encherem a terra. E o que eles fizeram? Desobedeceram a voz de Deus. Interessante, queridos, e que o versículo que diz aqui, versículo 5: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. Deus não podia ter confundido a voz dele do céu, sem precisar descer para olhar. Aqui demonstra, queridos, um maior peso sobre aquilo que eles estavam fazendo, ao ponto do próprio Deus descer a terra para ver aquilo que estava acontecendo. E olha o que ele fala aqui no versículo: e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Queridos, o próprio Deus olhou para aquilo e falou: se eles continuarem dessa forma, não há nada que os impeça de fazer o que eles quiserem. Quando Deus olhou para a situação, ele falou assim: eles vão dominar o mundo, porque eles estão unidos. No começo, quando nós começamos a Shalom, queridos, o pastor usava sempre uma frase, e eu particularmente gostei muito dessa frase. Ele dizia assim: hashtag nós vamos dominar o mundo. E quando nós falamos de dominar o mundo, é influenciar o mundo, como igreja. Nós precisamos alcançar as áreas de influência da sociedade. E isso era o que estava acontecendo com eles, queridos. Nimrod foi um grande líder e ele incentivou: vamos fazer uma torre. E Deus olhou para aquilo e falou: eles são um, eles falam a mesma língua. Eles falam a mesma língua. E Deus olhou para aquilo e falou: eu preciso acabar com isso, porque o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Porque eles são um. A mesma língua, o mesmo propósito, uma mesma visão. Eles estavam tão unidos, queridos, que o próprio Deus reconheceu. Olha o que o versículo 6 diz: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isso é o que todos começam a fazer. Agora não há restrição para tudo que intentarem fazer. Note, queridos, que o problema não era a unidade. Note que o problema não era eles estarem juntos, mas a motivação. A motivação deles era uma motivação errada. Eles precisavam ter essa mesma língua, essa mesma forma de pensar, para quê? Para fazer aquilo que Deus tinha mandado, que era encher a terra. Mas eles estavam desobedecendo. O problema não está na unidade, o problema está no propósito que está errado. Eles quiseram se tornar autônomos, sem depender de Deus. Desejavam construir um nome para si mesmos e evitar o próprio Deus para encher
que era encher a terra. A unidade, queridos, fora de Deus. Unidade fora de Deus é perigosa. Preste atenção, queridos, nós somos chamados para andar em unidade, mas segundo o propósito de Deus. Toda a unidade fora da vontade de Deus, queridos, é extremamente perigosa. E hoje, queridos, quando veio essa palavra, eu fui buscar alguns pontos que talvez quebram essa unidade dentro da igreja. E não somente dentro da igreja. Esses mesmos pontos nós vemos de que ele quebra a unidade em qualquer ambiente de trabalho. Em qualquer lugar. Um desses pontos, queridos, Filipenses 2,4 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Um dos principais pontos, queridos, que quebram a unidade dentro da igreja, dentro de qualquer ambiente de trabalho, é o individualismo e o egoísmo. Se a farinha toda, meu pirão primeiro. Se eu estou bem, o outro que se vira. Se eu estou bem, eu busquei essa vida. Se ele está mal, ele que se preocupa com a vida dele, foi ele quem escolheu. E nós começamos a pensar somente em nós. A cultura, queridos, a cultura qual ela promove o eu em primeiro lugar. Se preocupe com você. Eu já ouvi isso de que falaram assim: pastor, não fica pegando o problema dos outros para você. Pastor, não se preocupa com os outros. Queridos, eu não consigo entender a igreja como um ambiente de trabalho, como uma empresa. Em que a pessoa chega chorando com um problema na sua vida financeira, com um problema no seu casamento, olhe para ele e diz assim: vai dar certo, vira as costas e vou para a próxima. Não existe essa cultura de eu me preocupar somente comigo. Não existe essa forma de eu não me preocupar ou não me importar com a dor do outro. Nós temos os nossos problemas? Temos, queridos. Todos temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Mas quando nós olhamos para o outro, nós começamos a nos importar com o outro, queridos, automaticamente a nossa vida começa a tomar rumos diferentes. Em que nós paramos de olhar para a nossa umbigolândia, sabe? Olhar só para mim. Em que eu começo a prestar atenção nos outros, em que eu posso abençoar a vida dos outros. Em que eu paro de me preocupar só comigo, só com os meus problemas, achando que nós somos a última bolacha do pacote. Deixa eu falar, você não é o último gás da coca. Lembra lá Elias, chegou na caverna: Senhor, mas só eu me conservei com o Senhor, só eu sirvo ao Senhor. Deus olha para ele e fala: dá uma baixadinha na tua bola aí. Dá uma seguradinha, que você não é tudo isso não. Tem muito mais gente, queridos, e nós nos comportamos dessa forma, achando que só nós temos problemas. Pastor, você não sabe da minha vida, você não sabe da minha vida. E aí nós acabamos achando que o problema do outro é sempre menor que o nosso, que eu tenho muitos problemas. E nós acabamos caindo nisso, queridos, e nos preocupar somente conosco. Vai ter dia que nós não estamos bem? Vai ter, queridos. Vai ter muitos dias. E você vai entrar na porta da igreja e você não quer nem cumprimentar as pessoas. Só que isso não pode se tornar uma rotina na nossa vida. Isso não pode se tornar algo natural na nossa vida. Isso é algo esporádico. Pode acontecer. Mas quando isso começa a se tornar natural, nós estamos se preocupando somente com a nossa vida. Nos tornamos egoístas. Isso enfraquece a comunhão, impede o crescimento coletivo. É tempo que nós começamos a olhar para o outro com outros olhos. Quantas vezes nós já oramos por pessoas aqui, impomos as mãos e quando nós precisávamos ser ministrados? Quantas vezes nós estávamos orando por pessoas que estavam chorando e nós por dentro estávamos chorando? Eu posso muito bem sentar e dizer: tadinho de mim.
olhar para os outros e me preocupar como nós andamos juntos. Eu não estou bem, você não está bem, eu te ajudo. Você me ajuda. Vamos caminhar juntos. E não parar e olhar só para mim. Eu já tenho problemas demais, eu não vou me preocupar com os problemas dos outros. Quando nós tiramos os olhos, queridos, dos nossos problemas, quando nós começamos a tirar os olhos dos nossos problemas, muitos deles você vai ver assim, não era nem problema, era eu que estava encontrando isso. Nós começamos a olhar para aquilo e começamos a ver coisas que não existem. Porque nós começamos a nos preocupar somente conosco. Olha o que Efésios, queridos, 4,32 diz. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mais um ponto, queridos. Falta de perdão e reconciliação. Falta de perdão entre irmãos gera divisão e afastamento, onde a mágoa, o Espírito Santo é entristecido. Perdoar é essencial para manter a unidade. Nenhum relacionamento a longo prazo, eu falo isso dentro de um casamento, dentro de uma amizade, dentro de um círculo de amigos, nenhum relacionamento a longo prazo deixa de passar pelo pedágio do perdão. Todo relacionamento a longo prazo passa pelo pedágio do perdão. Quando nós deixamos de perdoar, queridos, ou de liberar o perdão para as pessoas, nós estamos quebrando a unidade do corpo. Queridos, e quantas vezes eu já vi questões que são simples, que não era aquilo que havia acontecido, era apenas um mal entendido. E as pessoas deixam de se falar por causa disso. Queridos, eu sempre gostei de resolver as coisas. Esse negócio de, eu vou deixar que passa, não é muito comigo. Logo que eu entrei na igreja Shalom, nós estávamos um dia lá e eu sugeri para a líder de louvor uma música. E ela era uma música mais velhinha, eu gosto muito das músicas mais antigas. O que eu entendi que ela falou? Não, nós não podemos cantar músicas velhas, porque nós precisamos renovar a nossa mente. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, nós precisamos renovar a nossa mente. Eu entendi isso. E eu fui para casa e falei assim, ela está errada. Não existe essa forma de pensar, ela está errada. Queridos, eu poderia muito bem dizer assim, não quero mais nem tocar junto. Porque eu não penso dessa forma. Está tudo errado. O que eu fiz, queridos? No outro dia, na outra semana, eu cheguei para ela e sentei e falei, olha, aquela questão da música, por que você entende assim? Ela falou, pois é, para a gente não cantar. Ela falou, não, mas eu nunca falei isso. Ela falou, eu falei isso. Eu falei, olha, eu não entendi errado. Eu estava gerando algo dentro de mim que era uma mentira. E muitas vezes nós acabamos virando a cara para a pessoa de algo que não é verdade, porque nós corremos do confronto. Ninguém gosta de ser confrontado ou de confrontar. Ninguém gosta de ser confrontado. Deixa para lá. E você acaba alimentando aquilo dentro de você. E aquilo vai virando uma bola de neve dentro de você. De coisas que não são verdades, que são mentiras. Pelo simples fato de sentar, resolver um pedido de perdão, liberar perdão, olha, me perdoa. Pastor, mas a culpa não foi minha. Pede perdão. Isso quebra a unidade da igreja. Isso quebra a unidade de qualquer pessoa. Quando nós acabamos pensando só em nós. Eu não vou pedir perdão, a culpa não foi minha. Queridos, algumas vezes eu já precisei pedir perdão sem a culpa ser minha. Quem é casado nem sabe que às vezes tem que pedir perdão sem mim. E é algo que nós precisamos aprender, queridos. A cultura do perdão precisa ser implantada nas nossas vidas. Você já viu que a questão do pedido de perdão é algo que vem e prende na tua garganta e você não consegue falar? Parece que é algo tão difícil.
Mas se você já teve alguma experiência dessa, você sabe que depois que acontece isso, parece que você tira um caminhão das suas costas. Mas nós teimosos preferimos continuar. Assim. Eu perdoo, mas eu não quero nem sentar perto do Senhor. Eu perdoo, mas eu não quero nem olhar mais na cara dele. Misericórdia. Imagina Deus falando assim, olha, eu vou perdoar para explicar, mas não quero nem olhar na tua cara mais. Eu te perdoo, mas não quero nem chegar perto. Olha o que Filipenses 2:3 diz, queridos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O orgulho, queridos, gera competição e divisão no corpo de Cristo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Presta atenção no que diz no final do versículo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós ficamos até meia-noite, um pouquinho mais de meia-noite hoje, numa roda de pastores conversando sobre isso. Quantas vezes você se considerou melhor que as outras pessoas? Quantas e quantas vezes você olhou para outra pessoa e você disse assim, eu sou melhor que ela? Porque eu sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Isso no foguete. Querido, se você é melhor que ele porque você serve a Jesus, foi porque Jesus te encontrou, não é por mérito teu. Se você não faz aquilo que ele faz, é por misericórdia e graça de Jesus na tua vida. Porque se não fosse ele te encontrar, você faria coisas piores. Lá na tua adolescência, se você fosse fazer tudo aquilo que você tinha vontade. Eu seria um terrorista. E nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, nossa, aquele mendigo, eu sou melhor que ele. Ele está ali porque ele escolheu. Não, ele está ali porque Cristo não encontrou. E Cristo encontrou você. E aí você se considera melhor por isso? Pela graça e misericórdia de Cristo. E nós olhamos com olhos de julgamento para as pessoas. Como se nós fôssemos melhor. Melhor em quê? Na graça de Cristo, que não foi algo que é mérito de Deus. Foi a misericórdia dele na tua vida. É a graça dele que te alcançou. Se não fosse Cristo na tua vida, você estava igual ou pior. E nós nos consideramos melhores. Por eu ser pastor, eu me considero melhor do que vocês. Eu estou aqui à frente, eu sou melhor. Misericórdia. Misericórdia. Cada um considera os outros melhores. Nós precisamos olhar para os outros com olhos de amor, com olhos de graça, queridos. A situação em que a pessoa se encontra, seja boa ou seja ruim, não deve definir a forma com que você olha para ela. Independente da forma que a pessoa se encontra, a forma que você olha para ela não deve ser definida pela situação. Nós precisamos olhar para as pessoas com olhos de amor. Chega a pessoa na igreja e diz assim, mas a pessoa não me cumprimentou. Não quero mais falar com ela. Querido, se coloca no lugar da pessoa. Você sabe como foi a semana, como foi os dias dela. Nós somos muito rápidos para julgar. Nós somos muito rápidos para dar uma sentença. Sem saber da situação. Minha filha um dia achou um vídeo. E ela achou um vídeo de uma moça cantando. E como ela canta, ela falou, mãe, olha que não está legal o jeito que ela está cantando. Sabe aquelas coisas que a gente vê que dá vergonha ali? Era aquele vídeo. E ela olhou e falou assim, nossa, que vergonha postar esse vídeo cantando, tudo desafinado, tudo errado. E aquilo se tornou algo que, passavam-se os dias, tinha um novo vídeo, ela olhava e dava risada e falou, olha o vídeo, nossa, tudo desafinado. Nossa, que vergonha, eu jamais faria isso.
certo dia, queridos, uma conhecida dela conversando com a Dai. O assunto era um assunto aleatório, e ela falou assim: ah, sabe fulano? Então, ela recebeu um diagnóstico dos médicos, que ela nunca ia falar. Ela tinha um problema nas cordas vocais dela, e ela jamais iria falar. Os médicos já tinham falado para ela: olha, esqueça de falar, você não fala mais. E ela orou e falou assim: Deus, se você me restaurar as cordas vocais, eu vou cantar para o Senhor, independente se eu vou cantar bem ou vou cantar mal. E aí nós somos rápidos em levantar para ajudar. Que vergonha, eu não faria. Nós não sabemos de onde a pessoa veio. Nós não sabemos o que passou na vida dela. Nós não sabemos o que Deus fez na vida dela. Se você olhar para as pessoas aqui da igreja, quantos você conhece a vida? E quantos você conhece o passado? Quantos você conhece a história da conversão, de onde Deus tirou? Um dia eu olhei para Deus e falei assim: Deus, mas eu não bebi, eu não fumei, aliás, experimentei, que é uma coisa de piada. Experimentei um cigarro uma vez só, dei uma puxada e me afoguei, nunca mais. Bebida nunca gostei, nunca. Falei: Deus, nunca bebi, nunca fumei, nunca matei, só passarinho quando era criança. Muito passarinho. Nunca roubei. Meu Deus, eu não sou tão ruim. Eu não sou tão ruim. Eu sou bom. E aí eu olho para isso e eu vejo assim, que a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Se não fosse Ele, que muitas vezes eu tive vontade de fazer coisas erradas. E eu vi a boa mão do Senhor me livrando. Eu vi a boa mão do Senhor me guardando. Eu entendo que isso é a graça comum de Deus sobre a nossa vida. Talvez se você não fez tantas coisas erradas, foi porque a graça de Deus estava sobre a sua vida. E graças a Deus que Ele te alcançou. Graças a Deus que hoje você está aqui. Graças a Deus, queridos. Mas isso não nos faz melhor do que ninguém. Se nós nos achamos melhor do que qualquer um, queridos, nós somos orgulhosos. E muitas vezes nós precisamos ser confrontados, como eu fui muito confrontado. Porque algumas vezes eu olhei e falei assim: não, mas um pouco melhor eu sou. Mas eu sou porque Deus me alcançou. Não é por mérito meu, porque eu sou bonzinho. Não é pelas nossas obras que nós vamos ser salvos. Não é porque você é bonzinho ou bonitinho que Deus te salvou, te alcançou. E nós nos comportamos e nos achamos melhor que os outros. Nada passar por contento ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Comece a olhar para as pessoas com outros olhos. Comece, em vez de olhar para as pessoas com olhos de julgamento, olhar e dizer: o que eu posso abençoar de alguma forma? Puxa, fulano passou por mim hoje e não me cumprimentou. Também não vou. Puxa, eu vi que fulano não me cumprimentou. Será que ele está bem? Eu vi que você não está bem. Posso orar por você? Só que nós somos muito rápidos em julgar. Muito rápidos em julgar. Nós julgamos, damos a sentença e executamos. Não fala comigo, não fala comigo. Não olha para mim, não olha para mim. Quantas vezes nós tivemos uma semana do cão, problemas, dores, lutas, lágrimas, choro. E dá vontade nem de entrar por aquela porta. Você entrava e correndo e sentar aqui na frente. Não olhar para ninguém. E vai ter dias que é normal nós estarmos assim. E está tudo bem você estar assim. Terão dias bons e dias maus. O problema é quando nós começamos a julgar isso.
E aí nós criamos coisas dentro de nós. Será que foi por coisa que eu falei? Será que foi por isso? Será que foi por aqui? Nossa, mas eu acho que eu falei aqui. Nossa, mas eu acho que eu falei aquilo outro. Muitos querem ser servidos, mas poucos querem servir. Muitos querem ser servidos, mas poucos querem servir. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa há um tempo, essa semana, e essa pessoa falou assim: nossa, pastor, que saudade que eu tinha da outra igreja do estado. Onde se eu faltava um pouco, as pessoas vinham correndo atrás de mim. Agora estou sentindo falta disso. Quando as pessoas querem ser servidas, venham atrás de mim. Crente velho, barbado, perdendo os dedos dentro da igreja. E dizendo assim: quem se preocupa comigo? Pelo amor de Deus, queridos. Nós estamos na igreja para servir. Vai se comportar como criança até quando? Nós não estamos na igreja para nos sentir confortáveis. Nós estamos na igreja para sermos confrontados, para que nós possamos crescer. Nós não estamos na igreja para sermos servidos, nós estamos na igreja para servir. Muitas estruturas hoje, queridos, criam uma estrutura em que me sirvam. Eu crio uma base em que as pessoas me servem. E eu sou beneficiado disso. Mas o reino dos céus é diferente. Onde o menor serve ao maior. Onde um serve ao outro. Onde eu não fico me preocupando se as pessoas vão vir atrás de mim, se eu não fui no culto. Eu vou atrás das pessoas. Jesus foi atrás, contou a palavra da ovelha perdida. Em que o pastor foi atrás da ovelha perdida. O pai não foi atrás do filho. Saiu tudo isso. E isso nós precisamos entender, queridos. Precisa entrar na nossa cabeça. Nós estamos na igreja para servir. Servir pessoas. E o servir não se fecha nas quatro paredes. O nosso servir no nosso dia a dia. Onde nós servimos pessoas. E isso, queridos, gera unidade. Com o mesmo propósito. Com a mesma ideia. Com a mesma linguagem. Qual é a nossa linguagem? Serve como Jesus, servir como Jesus. Jesus veio para servir. Jesus veio para lavar os pés, para servir. E nós só podemos sentar na cadeira e ter os nossos pés lavados. Nós somos chamados a servir. Essa é a nossa linguagem, essa é a nossa visão, esse é o nosso propósito. Sermos um só povo. Voltando lá em Efésios 2,14, diz assim: pois foi Cristo quem nos trouxe paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Jesus, queridos, veio para reunir o que estava separado, gentios, judeus, homens, mulheres, livres, escravos. Olha a oração de Jesus, olha o que diz João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha o que é o significado de união, queridos. Ato ou efeito de unir-se, junção, ligação, conformidade, harmonia de ideias, sentimentos ou vontades, aliança de sociedade, comunhão. Essa era a oração de Jesus, que eles sejam um. A igreja em unidade é o testemunho de Jesus. A igreja andando em unidade é o testemunho de Jesus, da ressurreição de Jesus. Para fechar, queridos, olha o que Salmo 133, do 1 ao 3 diz: como é bom
e agradável. Quando os irmãos convivem em união, um só povo. E é como óleo derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção e vida para ó, com bom e agradável. Agrada a Deus a união dos irmãos. É bom e agradável. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce para a barba. Autoridade. Óleo da unção, autoridade. Quando nós estamos em unidade, quando nós estamos juntos, em união, com uma mesma visão, um mesmo propósito, nós temos a autoridade de avançarmos o reino dos céus. É como o orvalho do irmão. Preste atenção, queridos. O Monte Hermon é uma cadeia montanhosa ao norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano e a Síria. É conhecido por seu clima úmido e por ser uma das principais fontes de água da região. O orvalho do Hermon era abundante, refrescante e fertilizava a terra, sustentando a vida. O orvalho simboliza a bênção suave e constante de Deus. Traz refrigério, crescimento e vida. É como um orvalho de Hermon. As bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, elas trazem crescimento, fortalecimento, trazem vida. Quando nós estamos juntos, nós estamos em crescimento. Unidade quer dizer cada um do seu jeito, com o mesmo propósito. Só que o problema é que às vezes o jeito do irmão nos incomoda. O problema é que às vezes o jeitinho que o irmão se comporta nos incomoda. Só que as diferenças, queridos, nós precisamos das diferenças para que nós possamos crescer. A nossa tendência é sempre trazermos pessoas mais iguais a nós para perto. A nossa tendência é sempre caminharmos com pessoas iguais a nós. Quando você não tem muita diferença de pensamento. Quando você não é levado a pensar talvez de outra forma. Mas quando nós temos pessoas de formas diferentes, onde nós temos o mais alegre, onde nós temos o mais fechadinho, onde nós temos esse. Queridos, nós somos unidade, unidos, juntos, cada um com sua forma de ser, mas com o mesmo propósito. E é isso que nós precisamos entender, o nosso propósito como igreja, aqui em Campo Largo, o que é, queridos? Avançarmos o reino dos céus, alcançarmos pessoas, esse é o nosso propósito, mas em unidade em Cristo. É como o óleo que desce na barba de Arão e é como o orvalho de Hermon. E no final do versículo 3, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. É ali, quer dizer, na união. É quando nós estamos juntos, é quando nós estamos em unidade. É Deus ordenar mesmo a vida. Nós precisamos mudar, queridos, a nossa forma de olhar as pessoas. Para mim, esse final de semana ficou muito claro. Para que nós possamos andar em unidade, queridos, nós precisamos parar de olhar as pessoas com um olhar de julgamento. Nós precisamos parar de olhar para as pessoas com um olhar de menosprezo. Em que se eu estou no louvor, eu sou melhor. Em que se eu estou na palavra, eu sou melhor. Em que se eu não sou o líder de grupo familiar, eu sou melhor. Talvez seja tempo de nós começarmos a reavaliarmos alguns pensamentos que nós temos. Algumas ideias, alguns pré-julgamentos que nós temos. Nós precisamos ser mais tardios em julgar. E precisamos começar a olhar as pessoas com olhos de amor, queridos. Que você possa tomar posse disso e dizer, Senhor, eu preciso, eu quero, eu desejo olhar as pessoas com amor. Porque isso é fundamental para criar a unidade. E para que nós possamos avançar, para que nós possamos cumprir o que Deus quer.
precisamos estar em unidade. E isso agrada a Deus. É bom e é agradável. É bom e é agradável estar juntos. Para terminar, Atos 2:1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam reunidos num só lugar. E Deus restaurou a língua deles. Lembra lá em Babel, Deus confundiu a língua, cada um falava de um jeito, cada um foi para um lugar. Atos 2, eles estavam juntos. O Deus no som, o vento impetuoso, foram vistas línguas de fogo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas que todos entendiam. Cada um entendia a sua língua nativa. Deus restaura. Nós precisamos ter a nossa forma de falar, a nossa mesma linguagem. Nós precisamos falar o mesmo vocabulário. Nós precisamos falar as mesmas palavras do reino. Ser como Ele, servir como Ele. Queridos, a nossa baliza como cristãos precisa ser como Jesus e servir como Jesus. Isso nos dá muitas direções, nos dá muitas diretrizes de como nós precisamos nos comportar. Jesus faria isso. O que Jesus faria? Como Jesus serviria? Esse é o padrão que nós devemos fazer. Esse é o padrão que nós devemos servir. Amém, Jesus? Você recebe essa palavra?